Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar contigo sobre alguns erros que eu cometi na minha vida financeira. Eu tô falando alguns porque eu não sei quantos exatamente eu vou te falar e quantos eu vou lembrar aqui. Mas eu pensei nisso agora e vamos lá. É o seguinte, seja bem-vindo aqui ao canal, meu nome é Alexandre Filho, já se inscreve aí se você acompanha o conteúdo. Se é a primeira vez que você tá aqui, assiste o conteúdo primeiro e vê se faz sentido pra você. Se fizer, tu dá o like, se inscreve e tudo mais, beleza? Vamos lá. Um dos primeiros erros que eu cometi financeiramente não foi no início da minha trajetória financeira. Foi um pouco no início assim, mas não foi logo que eu comecei a investir. Qual foi esse erro? Foi tentar tocar projetos que para mim eram novos ao mesmo tempo. Pô, mas por que que isso influencia tanto na minha vida financeira? É porque é o seguinte, quando você vai fazer alguma coisa que é nova para você, que não necessariamente é difícil, mas para você é nova e demanda tempo para você, eu entendo que é interessante você fazer exclusivamente aquela atividade ou dedicar mais tempo para aquela atividade enquanto que você faz outras que você já domina. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Lá em 2015 ou 2016, acho que foi em 2016, ou 17 talvez, tem que olhar ali. Eu comecei um site que eu falava sobre educação financeira. E aí eu escrevi artigos para o blog. Aí eu fui descobrir como é que cria um site, como é que você bota o template lá, como é que escreve um artigo, o que era ranqueamento SEO para o Google, quais são... Então eu fui descobrir muita coisa nova que eu não sabia, e eu comecei a fazer esse site porque eu já conversava muito sobre finanças com o pessoal do meu trabalho, com todo mundo que me conhecia, e eu recebia sempre as mesmas perguntas. Cara, eu tô meio endividado, como que eu saio das dívidas? Pô, como é que eu faço para me organizar financeiramente? Como é que eu começo a investir? O que são investimentos de renda fixa e tal? E eu comecei, cara, vou fazer um site e vou começar a escrever sobre isso, porque aí eu mando só o link do artigo para a pessoa ler. E aí eu fui descobrir um mercado completamente novo. Eu trabalhava na época e o bom é que eu conseguia fazer isso no meu horário não comercial. Então eu chegava em casa, sei lá, 5 da tarde, 6, e aí ficava trabalhando em cima desse site. Só que eu fui descobrir muita coisa nova. E aí nessa época eu fazia, além do meu trabalho, eu fazia exclusivamente essa atividade, além de treinar também. Então beleza, foi desenvolvendo, fui crescendo e tal, tudo mais, ok. Depois de um tempo que eu tinha esse site, eu fui para os Estados Unidos, eu fui morar lá nos Estados Unidos um tempinho. Só que é aí que começou, entre aspas, o meu erro. Porque eu fui fazer coisas que para mim eram novas e difíceis de serem feitas ao mesmo tempo. Enquanto eu criava o meu site, enquanto eu mantinha meu site, eu criei vários e-books, fui criando produtos, comecei esse canal no YouTube aqui lá naquela época, comecei a gravar muito horrivelmente. Se hoje eu já gravo ruim, imagina naquela época. Então comecei a gravar conteúdo para o Instagram, que era profissional do site. Então eu estava fazendo muita coisa e além disso eu decidi ir morar em outro país. Cara, morar em outro país, pô, eu tinha que conversar com o contador para saber quais eram os caminhos que eu tinha que seguir para conseguir fazer as coisas da forma correta por lá. Eu tive que conversar com advogados, isso lá nos Estados Unidos, né? Para saber formas de imigração, como é que faz o preenchimento de formulários, de várias coisas que tem que fazer. Então, eu estava fazendo duas coisas que eram grandes, que para algumas pessoas isso é uma coisa que tu já domina, tu faz no automático. Mas para mim eram duas coisas novas, então eram duas coisas muito grandes. E o que acontece quando você faz isso? Você diminui a qualidade dos dois, tá? Dos dois. Chegando lá, eu abri uma empresa e comecei a empreender lá também, que não era no ramo digital no início. Então, eu ainda tinha essas duas atividades que eram completamente diferentes e demandavam muito do meu tempo, porque eu mantive o meu site que eu tinha aqui no Brasil, e além disso, eu tinha a empresa lá dos Estados Unidos, que eu tinha que tocar, que eu estava aprendendo a tocar ainda. Então, meu irmão, eu fiquei maluco, pô. Teve uma época que eu só dormia à base de remédio. Eu podia estar cansado com o que for, mas a preocupação era tanta, e o dinheiro não entrava, e as coisas dando errado, e eu tomando balão lá nos Estados Unidos, porra, problema atrás de problema, fazia lançamento, não dava certo, fazia tudo dado errado, meu irmão. E eu fiquei mal, assim, mal emocionalmente, não conseguia dormir direito, até que eu comecei a enquadrar as coisas direitinho. Então, por que eu encaro isso como um erro? Porque quando você vai fazer uma atividade nova, é interessante que você dedique 100% do teu tempo naquilo, até você desenvolver aquilo ali. Olha, esse exemplo que eu tô te dando, se você pegasse um cara que aqui do Brasil, ele já tem um site há 15 anos, que ele já toca tranquilamente, entende tudo sobre aquilo, e ele fosse só abrir uma outra empresa num ramo diferente lá nos Estados Unidos, seria diferente. Por quê? Porque a atividade nova que demandaria mais tempo para ele seria só essa segunda atividade, e não a atividade do site, entendeu? Que foi diferente pro meu caso.
Então, eu acredito, eu sigo muito o que eu li naquele livro A Única Coisa, não sei se você já viu, inclusive eu tenho ele lá em casa, eu gosto muito desse livro, é pequenininho, é um livro que te ajuda muito a ter foco. Vou botar um print dele aqui, uma capa vermelha, pelo menos a edição que eu li era uma capa vermelha. E ele fala, cara, você tem que focar numa única coisa, maior energia possível naquilo ali para aquilo ali crescer, para depois você pensar em fazer alguma multitarefa, se é que multitarefa funciona, né? Então esse foi o primeiro erro financeiro para mim. Pô, Alexandre, mas por que foi um erro financeiro? Porque pelo fato de eu não dominar as áreas, eu comecei a gastar muito mais do que eu achava que eu ia gastar para fazer cada uma delas. Por exemplo, nos Estados Unidos eu fiquei 2 anos lá. 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio, foi dando mais errado do que certo. Então eu, lapidei boa parte do patrimônio que eu tinha construído ao longo de anos aqui no Brasil, em 1 ano e pouco lá nos Estados Unidos, gastando em dólar ainda, né? Então, se eu tivesse pensado melhor no sentido de, pô, beleza, eu vou para lá, mas cara, eu vou fazer só isso, eu vou me dedicar só a isso. Eu poderia ter dado muito errado também, mas eu daria muito errado num período de tempo mais curto. Tu entende o que eu quero falar? Eu, sei lá, daria muito errado em 6 meses para depois as coisas começarem a dar certo. Mas no meu caso, começaram a dar certo depois de 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio. Mas depois que deu certo, deu muito certo também. No caso do site do Brasil, eu teria focado mais tempo no site do Brasil para tudo funcionar redondo muito bem, para depois eu pensar em fazer alguma outra coisa grande. Então hoje, eu trago esse aprendizado comigo até hoje, até os dias atuais. Ó, por exemplo, eu estou gravando para o YouTube aqui. Quando eu comecei a fazer a playlist que eu estava escrevendo meu livro, o Mais Dinheiro, Menos Confusão, que eu comentei com vocês, inclusive vou deixar o link na descrição, para quem não leu ainda, vai lá, compra a tua cópia, lê, tenho certeza que vai agregar muito valor para você. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu decidi documentar aqui no YouTube. Cara, eu já senti diferença. Eu já senti diferença por quê? Porque o YouTube, para mim, ele é um negócio que eu estou aprendendo ainda. Eu não sei fazer roteiro, thumbnail, eu estou aprendendo a fazer, quais vídeos que são melhores, como que pesquisa as coisas. Eu estou aprendendo, é um negócio novo, então demanda tempo para mim. Aí, além de fazer os vídeos normais, eu estava fazendo os vídeos que eu estava documentando a parte que eu estava escrevendo no livro. Isso demanda mais tempo. Aí depois que eu comecei, eu falei, não, agora eu vou terminar essa série, né, até terminar o livro, mas depois eu vou ficar focado só em gravar vídeo pro YouTube. É igual esses dias, eu estava pensando em fazer, eu poderia fazer os cortes do vídeo para postar no Shorts, né, que o pessoal fala que é bom, não sei, vou pesquisar ainda. Daria pra fazer não sei o que, daria pra... Aí eu já parei e falei, cara, eu vou fazer só o vídeo do YouTube. Eu nem tô bom nisso ainda. Eu vou fazer só isso daqui. Depois que isso aqui estiver bom, que eu estiver me sentindo melhor, que isso aqui não consumir tanto o meu tempo no sentido de criação, aí eu penso em fazer alguma outra coisa. Então esse foi o primeiro erro. Quando a gente começa a investir, a gente comete esse erro também, cara. Pensando só na área dos investimentos. Tu começou a investir, sei lá, 5 mil reais por mês, ou 1.000 reais, ou 500 reais por mês. Aí tu começa a pesquisar, ao invés de tu seguir um modelo simples para você começar a investir ali, seja de renda fixa, ou uma mini carteira estruturada ali que você está fazendo os aportes divididos, não, tu começa a querer, descobri um negócio novo ali, rapaz, pintou aqui no meu e-mail um fundo que é oportunidade, 114% do CDI, vou investir nisso, vou tirar o dinheiro daqui, vou botar para lá. Cara, e concentra a tua energia em uma única coisa e domina essa coisa e investe tempo nisso para você chegar no nível muito bom. Porque isso vai poupar tempo do que você ficar investindo pouca energia em várias coisas. Entendeu? Então esse foi o primeiro não, mas o principal erro financeiro que influenciou assim em frear o crescimento do meu patrimônio. Porém, eu adquiri muita experiência também. Foi muito bom. Se eu contar essa história só de uns 5 anos para trás aí, meu irmão, é tanto perrengue. Parece que eu vivi uns 15 anos. Beleza. Então, esse foi o primeiro. Outro erro que eu cometi. Eu comecei a investir sem estudar o mínimo de investimento. Mas o mínimo mesmo, tá? Eu comecei a investir por um título de capitalização. O gerente do banco me ligou. Eu acho que eu já contei essa história. Eu contei no meu livro. Ou não sei se eu já falei em algum vídeo. O gerente do banco me ligou. Eu tinha 18 anos, eu acho. Opa, seu Alexandre, tudo bem? Aí eu tava num ônibus. Aí eu, caraca, seu Alexandre, opa, tudo bom? Pô, eu tenho uma oportunidade para você aqui, para investir para o seu futuro, não sei o que lá. E aquele papo de vendas e tal. Eu falei, sensacional isso daí, cara. Me dá essa oportunidade, pelo amor de Deus. Ele não vai descontar 50 reais do seu salário aqui. E aí você vai juntando esse dinheiro no investimento. E além disso, ainda tem sorteios. Toda semana tem sorteio de não sei quanto. E todo mês tem sorteio de não sei quanto. Eu falei, porra, por que tu não me falou isso antes, cara? Bota meu dinheiro aí, pode botar. E aí eu não tinha entendido nada, eu não sabia absolutamente nada sobre investimento e achei que aquilo ali era uma oportunidade. E comecei por aí.
Depois de um tempo eu estudei um pouquinho e tal, vi que era ruim, eu realizei esse título de capitalização e fui fazer outra coisa. Apesar de ter sido um erro, né? Porque o que eu poderia ter feito? Cara, eu poderia ter, sei lá, procurado na internet, ter lido uns 3, 4, 5 artigos de blog na época, ou de site, ou no YouTube, procurado algum conteúdo, nem sei se tinha naquela época, tô falando de 2011, 12 mais ou menos, entendeu? Eu poderia ter procurado, lido um livro, cara, um livro de 150 páginas, meia horinha por dia ali, rapidinho você acaba, né? Mas não, eu comecei. E apesar disso ter sido um erro, eu julgo também como um mini acerto. Pô, Alexandre, como assim? É erro ou é acerto? É mais erro do que acerto. Mas eu julgo como um acerto, por quê? Um mini acerto, né? Porque muito dos investimentos te obriga a estudar depois que você entra no campo. Ou seja, o fato de eu ter colocado dinheiro naquele investimento ruim fez eu procurar conteúdo sobre investimento. Talvez, se eu tivesse deixado para depois assim, não, vou estudar daqui a pouco sobre investimento e depois eu invisto. Talvez eu fosse fazer isso 1 ano e meio depois, 2 anos depois. Entendeu o que eu quero te dizer? Então, entrar no campo de batalha, seja do controle financeiro, falando da área de finanças aqui, seja do controle financeiro, seja tipo, quero sair das dívidas, mas não sei o que fazer. Cara, senta e coloca tudo no papel, já é alguma coisa. Você já está entrando no campo de batalha, né? Faz você querer adquirir conhecimento para melhorar aquela área ali. Apesar de, no início, quando você toma essa decisão sem saber o conteúdo exatamente, no campo dos investimentos, por exemplo, normalmente você vai escolher um investimento ruim. Você vai escolher um caminho ruim. Mas não tem problema, porque, olha, o erro que eu cometi, eu estava investindo R$50, cara. Então, assim, porra, é muito barato por um erro, né? Sei lá, se eu investir por 3, 4 meses, foi muito. Então, o meu erro de, sei lá, 200, R$250 valeu para, nesse tempo, eu começar a pesquisar um pouco sobre investimento. Ainda que eu não tenha começado a investir de verdade nessa época. Eu só tirei do título de capitalização e não consegui começar a investir de verdade. Só fui começar lá para 2014, 2015. Se eu não me engano, acho que foi 14. Então é isso. Separei esses dois aí, esses dois erros para falar contigo. Me diz aqui nos comentários qual erro que você cometeu ou qual desses dois você achou mais interessante. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e vai assistir esse outro vídeo que eu botei aqui no link da descrição, que eu tenho certeza que vai gerar muito valor para você, beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.